Quem faz aquilo que ninguém fez, vai experimentar o que ninguém experimentou. Eu tenho uma história para te contar, mas eu preciso que você escute com atenção. É para escutar com atenção mesmo, hein? Tá bom. Toda sua história depende de você. Toda sua história depende de você. Você quem decide até onde voar. Toda sua história depende de você. Lá no passado existiu um caçador, cercado pelo medo, teve que escolher. Defender só de tribo de um leão ou fugir negando sua missão. Ele clamou ajuda ao chefe da caça. As árvores começaram a mexer. Caçador de uma flecha só se apresentou. A história diz que eles ficaram frente a frente. Todos ficaram paralisados naquela cena. Então, o leão começou a ir na direção dele. Ele respirou fundo e então... Então o que é isso aí? Calma aqui. Ele puxou o seu arco e flecha. Um tiro acertou no leão. Uma flecha só derrotou o animal. A bênção de Odé foi fenomenal. Toda a tribo chorava de felicidade. Depois começaram a agradecer. E com a ajuda do herói, a fera foi vencida. E o caçador naquela noite descobriu que toda sua história depende de você. Toda sua história depende de você. Você quem decide até onde mirar. Toda sua história depende de você. Meu pai me contou a história de um pescador que enfrentou ondas de vento. O mar era forte, o barco não parava de balançar. Perdendo as esperanças, começou a implorar. Rainha das águas, tenha piedade. A grande mãe se apresentou. Diz a história que o pescador não acreditava no que estava acontecendo. A tempestade começou a se dissipar. O mar se acalmou. O céu ficou limpo e claro num instante. Ele não acreditou no que estava acontecendo. Não pensou duas vezes. E então, ele pegou o remo, começou a remar. Agarrou a esperança, não pensou em parar. O cansaço era extremo, mas não desanimou. Após muitos terra firme encontrou.
paixão está com você. Mas se você não acreditar em si mesmo, você vai ficar preso no mesmo lugar. E a sua história vai se repetir diversas e diversas vezes. Preso em um momento infeliz, numa memória obscura. Pula do penhasco aqui, seja ousado. Não tenha medo de se arriscar. Eu acredito no seu potencial, acredite em si mesmo. Tem axé correndo